Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos em um mais estudo da nossa escola bíblica dominical. Convido a todos nesse momento a fazermos uma oração para darmos início a mais um estudo da palavra do Senhor nas lições da EBD. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, mais uma vez aqui nós estamos para juntos crescermos um pouco mais com a tua palavra nas lições da escola bíblica dominical. Nos conduza, meu Pai, nesse ensino para a glória do teu nome, Senhor, e venha nos fazer crescer, meu Pai, diante de todo esse conteúdo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando hoje a lição de número 8, que tem por data 20 de novembro de 2022, com o título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Glória a Deus por isso. Um título muito importante para o nosso crescimento nesse momento. O Bom Pastor e os pastores infiéis. Lembrando que o bom pastor, ele é Cristo, né? João capítulo 10, versículo 11, vai dizer, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Jesus, ele é o bom pastor. E temos também os pastores infiéis. Jesus é o bom pastor, mas a revista vai trabalhar não somente do bom pastor, mas também dos pastores infiéis. Nós vimos lá em Mateus, no capítulo número 7, e o versículo de número 15. Mateus, capítulo número 7, versículo número 15. Você pode acompanhar conosco essa leitura também. Deus, Mateus capítulo 7, versículo 15, onde fala dos pastores infiéis, ele diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, um conselho da parte de Cristo, isso aqui no Sermão do Monte, onde vai chamar as ovelhas do Senhor a ter cautela, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, né? Que vêm até vós vestidos, olha o detalhe, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, por um lado, nós temos Cristo como o bom pastor, mas, por outro lado, nós temos também os pastores infiéis, são os aproveitadores. A verdade prática diz, as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Então, já é muito importante isso, a verdade prática, porque Deus dá bons pastores ao seu povo. Ele mesmo se titula como bom pastor. Eu sou bom pastor. Por ele ser o bom pastor, ele também constitui para as suas ovelhas bons pastores, né? Ele dá bons pastores ao seu povo. E também remove os maus. Jeremias 3,15 diz, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Deus, ele promove as suas ovelhas pastores segundo o seu coração. E também Daniel, no capítulo de número 2, versículo número 21, Daniel capítulo 2, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis.
Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então, Deus, ele muda os tempos, as horas, ele remove reis e estabelece reis. Estabelece reis e remove reis. Darei pastores segundo o meu coração, mas também aqueles pastores infiéis, o Senhor também remove. Nós vamos fazer a leitura a leitura da revista, leitura bíblica em classe, se encontra em Ezequiel, no capítulo 34, versículo 1 ao 12, para nós compreendermos sobre esse tema, o bom pastor e o pastores infiéis, baseado em Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao versículo 12. Leamos a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vesti da lã, e degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não trazestes a trazer, não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haveres pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Assim, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhe não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvem de escuridão. Amém? Esta é a nossa leitura bíblica em classe, baseada no capítulo 34, do versículo de número 1 ao versículo de número 12, que nós estaremos trabalhando nesta lição. Glória a Deus por isso. A introdução, meus irmãos, diz assim: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos. Isso aqui é muito importante. Então, sobre a figura do pastor, que é o primeiro ponto, que ele vai enfocar no capítulo 34. Depois, os pastores infiéis, que vai do versículo 1 ao versículo número 10. Depois, Deus como o futuro bom pastor, dos versículos de número 11 ao versículo número 16. Depois vai falar sobre o julgamento entre as próprias ovelhas, que vai do versículo 17 ao versículo número 22. E o Messias como o pastor de Deus, que vai dos versículos 23 ao versículo número 31. Tá? Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então, diante desses 4 pontos que Ezequiel destaca no capítulo 34, são assuntos muito importantes, nós vamos nos deter em 2 pontos da lição, do capítulo 34, melhor dizendo. Não vamos falar dos 4 pontos, vamos falar somente os 2, que são dos pastores infiéis e o bom pastor.
Amém? O tópico 1 vai dizer sobre o rebanho. Nós temos 4 subtópicos aí para trabalharmos nesse primeiro tópico aí, sobre o rebanho. Em primeiro lugar, nós estaremos aí falando sobre as ovelhas. Tá? Depois vamos falar sobre a natureza, vamos falar sobre o rebanho e os pastores. Primeiro ponto aí, as ovelhas. Quando Ezequiel fala sobre as ovelhas, no capítulo 34, meus irmãos, é importante nós estarmos atentos sobre o que o contexto vai nos dizer. Quando Ezequiel fala de ovelha, ele está se referindo aos líderes, né, aos governantes, né, da nação de Israel, também chamado de pastores. Então, os governantes, os príncipes, os líderes, eles eram também conhecidos como pastores. É o que Ezequiel vai falar no capítulo 34. Tá? Não um pastor eclesiástico. Isso aqui é muito importante, nós aprendemos aqui. Olha só, Isaías, de número 44, nós vamos ver o profeta Isaías falando sobre esses governantes, que também eram conhecidos como pastores. Isaías 44, versículo 28. Olha o que a Bíblia diz. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que é minha praxe, dizendo também a Jerusalém, ser edificada e ao templo fundar-te. Então aqui Ciro, que era o governante de Babilônia, né, quando ele toma o trono, né, o trono de Babilônia, que era constituído por reinado de Nabucodonosor, e agora é assumido agora por Ciro, era o governante de Babilônia, né? E agora a Bíblia vai chamar ele de pastor, que diz Ciro é meu pastor, mas ele não era um pastor eclesiástico, ele era um líder, era um governante da nação de Babilônia. E nós temos também Salmos de número 78, Salmo 78, versículo 70, e o versículo de número 72, Salmo 78, versículo 70 ao 72, diz: também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos aprisco das ovelhas, de após as ovelhas pejada, e o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo integridade do seu coração, e os guiou como a perícia de sua nação. Então aqui ele faz uso do rei Davi, também conhecido como um pastor. Davi era rei, ele não era um pastor eclesiástico, mas a Bíblia chama ele também de pastor. Então é nesse contexto aqui de ovelha, quando Ezequiel, capítulo 34, fala de ovelha, tá? Ele não está falando, né, quando ele fala de pastores, ele não está falando de pastores eclesiásticos, mas está falando aqui de governantes, reis e príncipes, ok? Também, Isaías, quando ele vai falar sobre pastores, ele não vai falar sobre pastor eclesiástico também, tá? Ele vai falar sobre Jesus, né, como ovelha. Jesus, ovelha do Senhor. Ovelha, né, que ele foi até o matadouro. Nós temos aqui Isaías 53, versículo de número 7. Ele diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Então, quando Isaías ele vai falar sobre a ovelha, agora que muda, né? Ezequiel vai falar sobre os pastores, mas como líderes, governantes.
Quando Isaías vai falar sobre ovelha, não vai falar de ovelha propriamente aquele que é guiado pelo pastor, mas falando sobre Jesus, também titulado como ovelha. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então Isaías apresenta Jesus como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E também no Novo Testamento, quando fala de ovelhas, se refere agora à igreja. A igreja é referente como ovelhas, né? João no capítulo 21, versículo 16, quando Jesus vai conversar com Pedro, perguntar se Pedro ama Jesus, né? Pedro, tu me ama? Por 3 vezes Jesus pergunta, né? E Jesus vai responder, então apacenta as minhas ovelhas. Então no Novo Testamento, quando fala de ovelha, vai falar sobre a igreja do Senhor. Então só para nós entendermos aqui, Ezequiel ele fala de pastores, mas não pastores eclesiásticos, mas fala de líderes e governantes e príncipes. Quando Isaías fala de ovelha, Isaías vai falar do próprio Cristo. E no Novo Testamento, quando fala de ovelha, vai falar da igreja do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, o primeiro ponto aí, ovelha. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. Então, o Novo Testamento vai falar 74 vezes sobre ovelhas. E dessas 74 vezes, somente uma vez só vai falar de ovelha no sentido literal, né? Que é lá em João, no capítulo número 2, versículo 14, quando Jesus purifica o templo. Jesus purifica o templo e lá o templo estava servido de comércio, né? Até ovelhas, o texto vai falar, ovelhas estava sendo comercializado na casa do Senhor. E o Senhor vai tirar aqueles cambistas, aqueles vendedores, vão tirar da casa do Senhor e vai declarar, a minha casa é chamada casa de oração. Amém? É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustraram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, a igreja é conhecida como ovelha, né? E a ovelha é um animal dócil, né? Por isso que nós somos crentes, né, comparado como ovelha, porque nós não somos explosivos, né? O crente não pode ser explosivo, né? Ele é como ovelha, ele é dócil, né? Também, outra característica da ovelha, que fala da sua natureza, as ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Então, as ovelhas são animais indefesos, né? Ela não consegue se defender, né, sozinha. Ela não consegue se defender. Ela não é um predador, né? E também ela é medrosa, se assusta facilmente. E de uma forma, se ela se assustar, ela vai se dispersar, né? Por isso ela precisa de um pastor para estar próximo dela, guiando, né? Uma ovelha virada de costas com as patas para cima não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Então, se ela vier cair e se virar, ela não consegue se levantar sozinha, né? Ela vai ficar lá se batendo até morrer, né? Vai virar presa fácil. Salmo 145, versículo 14, diz assim, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos, né? Então, nós somos como ovelhas e muitas vezes, quando nós caímos, na verdade, todas as vezes que nós caímos, nós precisamos de alguém para nos levantar, né? Cristo, como Ele é o bom pastor,
Ele jamais nos deixará sozinho, né? Porque se nós cairmos, se o Senhor não nos segurar, nós seremos devorados pelos nossos inimigos. Por isso que o Salmo 145, versículo 14, é muito importante. Ele diz: o Senhor sustenta todos os que caem. Até uma expressão que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E levanta todos os abatidos. Glória a Deus. Somente o pastor pode socorrê-la, pois necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenção continuadas de dia e de noite, sobre muitos aspectos. O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas, né? Então, o rebanho precisa de cuidados diário, dia e noite, né? Por causa do quê? Dos predadores, né? O próprio Davi vai dizer que ele enfrentou um leão e urso quando atacava as suas ovelhas, né? E também precisa de cuidado contra os insetos, né? E parasitas. O Salmo 23, o versículo número 5, que é o Salmo de Davi, ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, o pastor de ovelha usava uma espécie de óleo nas ovelhas, e esse óleo exalava um cheiro onde dispersava os insetos e parasitas, pois se não ocorresse isso, esses insetos entravam pelos ouvidos, pelo nariz, olhos das ovelhas, e chegavam até o cérebro e traziam algo como inquietação, e elas batiam a cabeça nas rochas, né, até vir a morte. Então o pastor, ele cuidava das ovelhas, colocava ali um óleo para que esses parasitas, esses insetos, fossem dispersos das ovelhas. O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Além do sentido próprio do termo figurado, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja do Novo Testamento. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. Esse terceiro ponto aí, falando sobre o rebanho, o povo de Israel e a igreja são identificados como rebanho. Tanto o povo de Israel, tanto a igreja, tem essa identidade. De quê? De rebanho. Olha só que Números vai dizer. Números, capítulo de número 27, versículo 17. A Bíblia diz assim, Números 27, 17. Que saia diante deles, e que entres diante deles, e que os façam sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aqui. O rebanho, que é a congregação do Senhor, não pode andar sem pastor. Então, quem arrebanha as ovelhas é o pastor. 1 Pedro também, no capítulo número 5, versículo 2, a Bíblia diz assim: apacentai o rebanho do Senhor que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto. Então, as ovelhas, o povo de Israel, a igreja do Senhor, são identificados como rebanhos, que precisa ser apacentado, cuidado, não pode ser dispersa. Lucas, no capítulo 15, versículo 1 ao 6, vai falar sobre essa questão do rebanho, E quando uma ovelha se dispersa, que ela sai do rebanho, o que o pastor vai fazer? Ele vai deixar as 99, como fala lá na parábola das ovelhas, Lucas 15, 1 a 6,
Vai dizer que esse pastor deixa essas 99 e vai buscar a outra que se perdeu, né, para trazer novamente para o rebanho, porque a ovelha não pode andar sozinha. A ovelha tem que estar próximo do rebanho, entre o rebanho. Glória a Deus por isso. Quarto ponto aí, os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, se refere aos governantes. Então, como já falei para os irmãos, pastores no contexto de Ezequiel, tanto no contexto também de Jeremias, se refere aos governantes, aos reis, aos príncipes, aos líderes. Tá? O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essa passagem bíblica para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Presta atenção na coisa, meus irmãos. O sistema político do Antigo Testamento era teocrático. Esse era o sistema político do Antigo Testamento. Era teocrático. O que é isso? Governado por Deus. Então, Deus era que governava o seu povo. E vemos isso em 1 Samuel, no capítulo número 8, versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe comigo, esses versículos é muito importante. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 7, diz: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu-se a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como os tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então esse era o sistema político do Antigo Testamento, era teocrático. Deus era que governava o povo, Deus guiava o povo, Deus guiava o seu povo. No percurso da saída do Egito, Deus guiava o seu povo com a nuvem, protegendo do calor do dia, do frio da noite. Deus mandava o maná dos céus, cordonize. Então Deus cuidava do seu povo. Os profetas iam até Deus, Deus vinha até os profetas, e o povo era conduzido às vitórias. Deus conduzia o seu povo. Mas o povo rejeitou ser cuidado pelo sumo pastor, pelo bom pastor, o pastor das ovelhas. Ele me declarou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas as ovelhas não quiseram mais ser guiadas pelo bom pastor. Desprezaram o pastor, desprezaram o Senhor. Então, esse sistema político do Antigo Testamento, que era teocrático, deixou de ser, porque o povo deixou de ser governado por Deus. Quis se comparar às outras nações. Isso é tão importante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que a nação é feliz quando Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Querer ser governado por homens, a não ser governado por Deus, foi o que os nossos pais erraram lá atrás, e hoje nós temos grandes consequências pelos erros dos nossos antepassados. Glória a Deus por isso. Vamos lá.
Tópico número 2, sobre os pastores infiéis. Tópico número 1, subtópico 1, o pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi, né? A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés, Davi foram pastores de ovelhas no sentido escrito da palavra, mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. Então nós temos ao longo da história pastores que conduziam bem ao seu povo, ao povo de Deus. Mas os líderes de Israel, que eram contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. A função primordial do pastor é o quê? É alimentar a ovelha. Ele alimenta com a palavra do Senhor. Ele guia com a palavra do Senhor. Ele protege o rebanho com a palavra do Senhor. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Então, dentro do contexto de Ezequiel, essa é a função do líder, de guiar o povo, de alimentar, de instruir, de cuidar do rebanho de Deus. Essa é a função do líder. Essa é a função do pastor de ovelha. É uma função primordial, né, que o autor vai dizer aqui. Alimentar, guiar, proteger o rebanho de Deus. Mas não era isso que eles estavam fazendo. Isso era o que Deus ordenou que fosse feito, mas não era isso que eles estavam fazendo. Ao contrário, né? Estavam fazendo tudo ao contrário. Está aqui no tópico número 2, fala o que os governantes faziam. Olha o que eles estavam fazendo. Estava no versículo número 2 e o versículo número 3 de Ezequiel, no capítulo número 34. Vejamos aqui. Cuidava de si mesmo, é o que ele estava fazendo, né? Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Em vez de apacentar o povo, ele estava apacentando a si mesmo. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregava todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles, numa linguagem metafórica. O que ele estava fazendo? Comia as gorduras e vos vestia a lã, degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Para designar exploração e abuso de sua autoridade, eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmo. O que os governantes estavam fazendo com o povo? Ele estava pastoreando a si mesmo, cuidando deles mesmos, né? Estava se apropriando, né, da gordura das ovelhas, estava se apropriando da lã das ovelhas, estava degolando as ovelhas, mas não apacentava as ovelhas. Olha só, do versículo 2, do versículo 1, para entendermos o contexto, Deus que vê todas as coisas, ele vai levantar o profeta Ezequiel para falar contra os pastores, contra os líderes, por essa razão aqui, de apacentar a si mesmo e não apacentar o povo de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo, não apacentarão os pastores das ovelhas?
Então Deus levanta o profeta Ezequiel e vai fazer: ai dos pastores que apacentam a si mesmo e não apacentam as ovelhas. Se apropriam da lã, da gordura, degolam as ovelhas, mas não cuidam das ovelhas. Ai dos pastores. O Senhor está dizendo que é contra os pastores assim, né? Ele é contra. Eu sou contra esses pastores assim. E nós percebemos que a palavra do Senhor vai dizer: se Deus é por nós, né? Romanos capítulo número 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando Deus é contra nós, quem é por nós? Então Deus está contra esses pastores que estavam apacentando a si mesmo, esses líderes, esses governantes que não cuidavam da nação. O tópico número 3 diz: o que os governantes faziam. Então, o que os governantes faziam e o que os governantes não faziam. O que estava fazendo? Estava pastoreando a si mesmo, se apropriando da gordura e da lã das ovelhas. Agora, o que os governantes não faziam? Está no versículo número 4, versículo número 8 do capítulo 34. Vamos lá. Não cuidava das ovelhas, as ovelhas fracas e doentes, quebradas, desgarradas e perdidas, precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. Olha o que ele estava fazendo: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então eles não cuidavam das ovelhas, as ovelhas fracas, as ovelhas doentes, quebradas, machucadas, né? Não cuidava dessas ovelhas. Ao contrário, né? Dominava sobre elas, colocavam julgos pesadíssimos sobre essas ovelhas, né? Com rigor e dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Não é diferente da nossa realidade. Por isso nós falamos que a Bíblia, meus irmãos, ela é atual, né? Ela é muito atual. Ela fala tantos anos atrás, escrita tantos anos atrás, mas ela fala conosco hoje. Porque da mesma forma que os governantes da nação de Israel, da nação do Judá, foram negligentes com o povo, hoje também os nossos governantes, né, que Deus constitui. Olha só, isso é muito importante, porque primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3, olha o que a Bíblia diz: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Então, é a ordenança de Deus que nós oremos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. E também é função dos nossos líderes, dos nossos governantes, das nossas autoridades, cuidar bem da nação, zelar da nação, governar com justiça. E não é isso que muitas vezes temos visto acontecer na nossa nação. Os governantes que apacentam a si mesmo, que constituem julgos pesadíssimos, às vezes governa com rigor e com dureza uma nação, oprimindo o menos favorecido, oprimindo, opressão, que muitas vezes muitos governantes
coloca em uma nação. E tudo isso, meus irmãos, Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Tá? Então, da mesma forma que Deus vai levantar o profeta Ezequiel para falar contra esses governantes da época de Ezequiel, é o mesmo Deus que levanta hoje também. Porque Deus é aquele que estabelece reis e tira reis. Tá? Glória a Deus por isso. Quarto, as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esse oráculo divino à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano no 10º mês, aos 5 do mês. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Então, os assírios, tanto os assírios quanto os babilônicos, foram povos inimigos de Deus que invadiram a Israel e subjugou Israel, levaram como cativo. Os babilônicos, conduzidos por Nabucodonosor também, levaram a nação para ser cativo em Babilônia. Tudo isso, irmãos, sobreveio sobre a nação, tanto de Israel, tanto de Judá, por essa razão aqui. Pelos os governantes, pelos líderes da nação, não governar bem o povo. Não governar bem a nação. De querer simplesmente se apropriar. Por isso Deus permite que povos inimigos, como os assírios, como os babilônicos, invadem tanto Israel, tanto Judá, e conduz e dispersa o povo. O povo foi disperso. Foram ser escravo de outras nações. E mais, a cidade completamente destruída. Tudo isso em razão de maus governantes, de más administrações no meio do povo de Deus. Isso é muito sério. Tópico número 3, meus irmãos, vamos falar sobre aí o bom pastor. Tópico número 3, sobre o bom pastor. Tópico número 1, a reação divina contra os maus pastores. Está lá no versículo número 10 ao versículo número 12. A reação divina contra os maus pastores. Então Deus é um Deus de reação. Quando o homem age, Deus reage. Então, da mesma forma que o homem age de uma forma positiva e Deus reage também para abençoar o seu povo, quando o homem age de uma forma negativa, Deus também reage no meio do povo para trazer também juízo no meio da nação. Então, a reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos dele, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacenta com ciência e com inteligência. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igreja. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Deus. A promessa era para um futuro distante. Então Deus vai reagir diante dos falsos governantes, falsos líderes, que Deus agora vai promover o quê?
castigo. Então, já que eles não estavam mais cuidando da nação como Deus ordenou, cuidando das ovelhas, não estava alimentando, não estava zelando, não estava cuidando, agora o próprio Deus vai castigar esses líderes, vão tirar eles do trono, e o próprio Deus agora vai falar assim: agora eu vou cuidar do meu povo. Já que vocês não querem cuidar, eu vou cuidar. Deus agora se levanta para cuidar das ovelhas como um bom pastor. Por isso Jeremias 3,15 ele vai falar assim: e darei pastores, e darei, isso é o que? Futuro, segundo o meu coração. Lá em Efésios, no capítulo de número 4, versículo número 11, Efésios 4:11, olha o que a palavra do Senhor vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então Deus vai constituir pastores para cuidar das ovelhas do Senhor. Glória a Deus por isso. E mais, Jesus, o bom pastor, tópico número 2 aí. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. Pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando todas as nações, ovelhas, para o seu redil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias, ou seja, aponta para o Messias, aponta para Cristo. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. Ele fala assim: eu sou o bom pastor. Eu sou o grande pastor. E por ser o bom pastor, e por ser o grande pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele entregou a sua vida pelas ovelhas. E mais, a razão de tudo isso é para trazer as ovelhas para próximo ao pastor. Porque ele que zela das ovelhas, ele que cuida das ovelhas. Porque as ovelhas são dele. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Tópico número 3 aí, para finalizarmos. O pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentar um leão e um urso. Então, o bom pastor é aquele que está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas, como Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como Davi ele vai dizer que ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso pelas ovelhas, Não deixou que os predadores viessem matar as suas ovelhas, mas ele foi capaz de protegê-la, arriscando a sua própria vida pela ovelha. Isso é o bom pastor. Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a sua vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja. Está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, como nós lemos. E a uns deu a apóstolos, outros doutores, outros evangelistas e pastores, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Porque o Senhor constituiu pastores, irmãos? Está aqui a resposta, Paulo diz: para o aperfeiçoamento dos crentes e para a edificação do corpo de Cristo. Então a igreja não pode viver sem pastor. Como que a ovelha não tem pastor? Então ele deu pastores segundo o seu coração para aperfeiçoamento dos crentes, para ser cuidado, para ser zelado, para ser instruído, para ser guiado. Essa é a função do pastor, para guiar a ovelha. Então a ovelha não pode simplesmente falar que quer andar no seu próprio caminho, porque sozinha não consegue andar.
ovelha tem que estar próximo do rebanho, junto uma da outra, porque se ela cair, ela não vai conseguir levantar sozinha, ela vai ser vulnerável aos predadores. Então, por isso que Deus construiu pastores para guiar as ovelhas. Glória a Deus. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus, que é muito importante. Por mais que as ovelhas vão encontrar alguma falha, ou ver alguma falha em algum pastor, entenda que você precisa de um pastor. Que você é ovelha e você não pode andar sozinha. Siga os ensinamentos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 3. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles. Então, a ovelha não é simplesmente ser alimentada, ser guiada, ser conduzida, ser cuidada. A ovelha tem uma função primordial, que é de orar pelo seu pastor. Isso nós vemos aqui em Hebreus, no capítulo número 13, versículo 17. Além de orar, precisa também o que? Obedecer ao pastor. Olha o que a Bíblia vai dizer. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores. Então, a ovelha precisa estar o quê? Obediente à voz do pastor. A estar disposto a segui-lo, de ouvir a voz do pastor, ser guiada pelo pastor, ser alimentada pelo pastor. Tem que obedecer. Né? Jesus falou assim que a ovelha conhece o pastor, a voz do pastor, e faz o quê? E segue. O bom ovelha é isso. Ele escuta a voz do pastor, do bom pastor, e faz o quê? E segue. Sujeitai-vos a eles. Ou seja, seja obediente, seja sujeita, né, às suas orientações, os seus ensinos, dos seus pastores. Por que tem que fazer assim? Aí o versículo vai dizer, porque velam pela vossa alma. Cada pastor vela pelas ovelhas, cuida da ovelha. Isso é função do pastor, cuidar da ovelha, zelar, vela. Noite de sono orando, perde noite de sono orando, nas madrugadas. Né? Está sempre próximo da ovelha, se preocupando com as ovelhas. Essa é a função do pastor. Tá? De cuidar mesmo, de velar pelas vossas almas. E ele diz assim, porque como aqueles que hão de dar conta delas. Não pode ser diferente, não pode deixar de cuidar, de orientar, porque cada pastor vai dar conta a Cristo, ao sumo pastor, ao bom pastor, aquele que tem toda a autoridade sobre os pastores, Jesus Cristo. Cada pastor vai dar conta de cada ovelha, né, ao Senhor, vai prestar conta com o Senhor, para que eu faça com alegria e não gemendo. É fácil ser pastor de ovelha? Não, porque muitas vezes a ovelha quer se dispersar, quer sair do meio do redil, quer seguir outras orientações. Né? Isso traz muito trabalho. Cuidar de ovelha não é uma tarefa fácil. Cuidar da ovelha é uma tarefa difícil, né? Mas o pastor, é a função do pastor. Tá? Ele precisa cuidar dessas ovelhas, né? E fazer o quê? Com alegria, entendendo o seu chamado, a sua missão, e não fugir disso. Glória a Deus por isso. Não gemendo, porque isso não vos será útil. Tá? Então, essa aqui tem função da ovelha, que é o quê? Obedecer a voz dos seus pastores e ser sujeita a elas. Tá? E o pastor vai velar por essas ovelhas, vai cuidar dessas ovelhas, fazer isso com alegria, sem sentir peso algum, não gemendo, tá? Porque vai prestar conta com Deus essas ovelhas. E a função da ovelha também é o quê? Orar, está no versículo 18. Orai por nós. Tá? Então, ore pelo seu pastor. Você que é ovelha, ora pelo seu pastor, porque ovelha não pode sobreviver sem pastor. Ovelha não consegue cuidar-se sozinha. Ela não consegue. Ela sozinha, ela é presa fácil diante dos seus predadores. Então, ore
pelo seu pastor, porque você precisa deles. Jesus, ele declarou: darei pastores segundo o meu coração. Se pastores não fossem importantes, se a ovelha não precisasse ser guiada pelos pastores, o Senhor não daria pastores. Então, se Deus deu pastor, porque a ovelha precisa ser guiada pelos pastores. Glória a Deus por isso. Deixa eu concluir dizendo que o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos os das ovelhas, e por essa razão Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aqueles que dão marrada umas nas outras para marcar território, e o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Amém? Muitas vezes há algumas desavenças entre as ovelhas, né? Às vezes alguma ovelha quer ser dispersar por alguma competição, mas o bom é sempre, e o certo, correto, é sempre estar no meio do rebanho, sempre próximo uma da outra, e tratar as indiferenças entre os irmãos, entre as ovelhas. Okay? O Salmo 133 relata isso, versículo 1. É muito bom e agradável que os irmãos, que as ovelhas vivam em unidade, em união. Né? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele vai dizer: que comais ou que bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Está aí a nossa revista, onde a nossa lição de hoje, nosso estudo falando sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Deus abençoa a todos no nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor, e que possamos viver essa palavra, nos comportar diante de uma liderança eclesiástica como pastor, cuidar bem das ovelhas, e uma função de líder, de um governo, de uma presidência, de uma função que exerce alguma liderança, zelar da nação com justiça. Glória a Deus. Oremos. Pai bendito, te agradecemos, meu Pai, por essa palavra, Senhor, esse ensinamento que nesse dia o Senhor nos concedeu e nos fez crescer pela tua bondade. Aplica essa palavra no nosso coração, e que nós possamos, ó Pai, viver a tua palavra como o Senhor diz, não seja simplesmente ouvinte da palavra, mas praticante da mesma. Muito obrigado por esse ensino, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido amado irmão. Deus te abençoe, minha querida amada irmã. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.